amigões lindos, suculentos, proparoxítonas, heterotróficos, nutritivos. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Então, galera, vamos conversar um pouquinho sobre guarda e vanguarda. Que indecisão, tô pensando em fazer um tanque, ainda tô pensando em fazer um tanque. Coração de tanque é um problema seríssimo. Vamos discutir um pouquinho a diferença que tem entre eles. E se a gente conseguir chegar a uma conclusão, o próximo vídeo vem mais aprofundado, falando sobre um deles. Vamos comigo, amigões? Bom, amigões, então, o Guardian e Vanguard são subclasses do Warrior. Eles são tanques bem equilibrados em termos de capacidade de sobrevivência passiva, capacidade reativa, mobilidade e controle de grupo. Eles são bem parecidos, eles se diferenciam em suas passivas, em algumas skills, e eles têm uma maestria diferente. A sua atratividade se encontra na capacidade de lidar de forma proativa nas mecânicas de masmorra com o shield barrier. Se você tem a capacidade de trabalhar bem e anteceder as mecânicas de jogo, prevendo os momentos de maior dano para utilizar suas shields, você vai ter uma taxa bem menor de dano recebido comparado às outras classes de tanque. Ambos possuem skill de taunt puxado em grupo, o que é muito importante nas dungeons na GVG, já que essa classe de tanque pode florar muitos inimigos ao mesmo tempo, protegendo e aumentando o DPS de seu grupo. Ainda, seu potencial de dodge e parry permite que esses tanques não necessitem se deslocar para fugir dos danos em área ou golpes mortais dos chefes, mantendo seu HP intacto e permitindo que seu healer possa focar na cura do DPS. Eles têm algumas skills em comum, vamos dar uma avaliada nela? O Earthquake é uma skill de multi-target e de controle, ele derruba os inimigos, então ele vai atingir os inimigos e cone à sua frente, gerando dano e derrubando. Vamos testar aqui. Os alvos ficam silenciados ainda por 4 segundos e se atingir 3 ou mais alvos ao mesmo tempo, o countdown vai reduzir para 20 segundos. Conforme vocês viram aqui, aí a gente atingiu 6 inimigos e o countdown dele já retornou para 20 em vez de 40. Vamos de novo? Eu fiquei que é muito legal, gente. Qualquer tipo de terremoto sempre é muito legal. É muito útil, tanto no PVP quanto no PVE. A próxima skill que a gente vai dar uma olhadinha é o Shield Bash. Tanto Vanguard, gente, lembrando que essas skills que a gente está falando agora, tanto Vanguard quanto Guardian tem, beleza? Shield Bash é um ataque de single target, ele gera dano no inimigo e interrompe seu spell cast. Interrompe os boss contra spells mortais. Geralmente nas dungeons é muito importante a gente interromper, porque se a gente não interromper o encantamento do boss, morre todo mundo. E o escudo tem duração de 15 segundos. É esse ataque aqui. Próximo, Shield Barrier é a skill mais interessante das duas classes. Ela cria um escudo que absorve 90% do dano sofrido por 15 segundos. Vamos dar uma olhadinha aqui na skill. Ela não estaca, então você pode ficar usando ela direto. Você sempre vai estar protegido pelo Shield Barrier. E 90 segundos. Ela sempre vai aparecer aqui do lado. Ela estaca, você começa a atacar, ela vai estar sempre aqui. Próximo, Ground Stop. O Ground Stomp é a skill de puxada de multi-target, tanto do Guardian quanto do Vanguard. Ele gera dano em inimigos até 7 jardas, ele puxa na sua direção e causa lentidão por 10 segundos. Por último, o Charge, que foi o que eu já tinha usado aqui. O Charge ele é muito interessante, galera. Ele é uma skill de controle. Ele gera dano, stuna os alvos por 2 segundos. Ele dá taunt e o seu boneco fica imune a qualquer count control enquanto está carregando. Então ele é muito interessante para ser usado. Agora nós vamos começar a pensar nas diferenças que existem entre o Guardian e o Vanguard. Primeiro vamos falar das suas passivas, né, galera? Vamos lá para a telinha. Eu vou trazer aqui para vocês as duas lado a lado para a gente poder comparar melhor. Primeiro, nossa passiva Combat Expertise do Guardian e Bloodbath do Vanguard.
A passiva do Guardian garante uma redução de dano e aumenta sua chance de dodge em 10% e ainda ganha 100% do seu crítico rate como Parry Rate. Já o Bloodbath Vanguard, a sua passiva garante a redução de dano recebido e aumento de 10% de Parry Chance em vez de dodge como um Guardian. É algo que a gente já tem que prestar atenção. Acumulado ainda com aumento de Parry em 100% conforme o seu critical rate. Além disso, o Vanguard passa a ficar imune por 6 segundos a qualquer ataque mortal, que torna muito atraente no que diz respeito à estratégia de sobrevivência. Mas aqui, galera, é aquela questão, é uma passiva. Você vai ter que aprender a ver e saber quando ela está ativa. Como eu sempre digo, é aquele quadradinho pequenininho que vai ativar embaixo do seu HP. E fica o sinal bem pequeno ali. Então, quando ele estiver ativo, você vai estar imune a qualquer ataque mortal. Você vai estar invencível. Em razão de sua passiva combar o aumento de parry, ao contrário do Guardian, que comba dodge mais parry, o seu potencial de alcançar um altíssimo parry rate é mais concreto, podendo ainda chegar a 100%. Por isso tem a capacidade de simplesmente eliminar a mecânica de batalha e não vai preocupar tanto em ter que ficar desviando dos inimigos. Ele é aquele tanque, galera, que o HP dele nunca vai descer. Mas de repente pode chegar um determinado momento que ele não vai desviar ou que ele não vai bloquear e que o HP dele pode descer rápido e o healer toma um susto. É aquele famoso caso. Ao contrário do tanque como o Battle Mage, por exemplo, que ele vai estar tomando porrada sempre. Então ele vai depender mais de um healer do que tanques como o Guardian ou Vanguard vai ter mais autonomia com relação ao healer. Porque o HP dele, você montando bem o boneco, vai ficar intocado o tempo todo. Então, resumidamente, cara, vou gravar outra hora, não dá não. Retomando, meus amigos lindos e suculentos, vamos agora comparar Mage of Mountain versus Blade Barrier. O Mage of Mountain é uma ativa do Guardian e Blade Barrier do Vanguard. Vamos deixar aqui batendo até carregar, para depois a gente poder mostrar o efeito visual dela. E vamos ver agora, ladinho a ladinho, cada skill. Vamos lá, galera. Mage of Mountain do Guardian é uma skill que vai aumentar o seu parry, seu armor, a sua resistência por 100% por 12 segundos. Então ela vai dobrar o que você tiver dessas características, tá bom? E você ainda vai ficar imune a qualquer count control, qualquer efeito de controle. Já o Vanguard, ele vai aumentar em 50% o seu parry chance por 12 segundos. E você não fica imune a nenhum efeito de controle. Ele só vai te dar mais 50% do seu parry. Em termos práticos, meus amigões, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Não conseguimos carregar ainda, mas eu mais ou menos de cabeça tenho uma ideia. Vou dar o exemplo para vocês. O parry ele não aparece aqui em porcentagem, mas o exemplo que nós vamos dar aqui daqui a pouco é em porcentagem, que foi esses termos que eu encontrei no Reddit, e eu até fiquei em dúvida com algumas coisinhas, mas como eu não vi ninguém questionando isso, ninguém discordando, eu acho que o cálculo, a ideia realmente é essa, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Mas a resistência e o armor, por exemplo, aqui a gente está com 5.789 de resistência e 16.557 de armor. Quando a gente ativar o Mage of Mountain, nossa resistência aqui vai para quase 12.000, vai para 11.000 e pouquinho. E o armor vai para 31 e uns quebradinhos. Então ele realmente dobra por 12 segundos. Se a gente for seguir esse raciocínio conforme a galera do Reddit defende, vamos ver aqui se a gente termina de carregar. Quase carregando, só para ilustrar realmente a nossa skill. Lembrando, né, amigos, se a gente conseguir escolher um mais pra frente, eu quero trazer um vídeo bem detalhado que a gente vai discutir talentos, maestria, tudo com mais profundidade. Aqui é um comparativo pra gente ver se a gente consegue tomar alguma decisão. Carregamos o Mage of Mountain. Vamos parar de bater. Esse é o efeito visual. Tem que bater um pouquinho, tem que bater. Pronto, esse é o efeito. Beleza? Então, vamos lá.
Digamos que o seu Vanguard tenha 30% de parry. Ao ativar o Blade Barrier, passaria a contar nessa teoria que a gente encontrou na Reddit. Se você tiver uma visão ou já tiver testado e viu que a contagem das porcentagens não são bem assim, deixa aí no comentário e vamos aprender junto. Vamos lá. Vai passar a contar com 30% mais 50%, que seria 80% de parry. Gol do Flamengo. Sim, amigos, o Flamengo fez um gol. Vocês provavelmente estão ouvindo. Ao contrário do Guardian, que apenas dobraria sua parry, ou seja, 30% mais 30%, 60%. Então, de acordo com esse raciocínio, dificilmente o Vanguard se esquivaria de um ataque. Mas provavelmente ele vai conseguir bloquear com o parry. E tem uma coisa muito interessante, galera, que agora eu não tô lembrando o termo que o pessoal tá usando, mas vocês já se pararam para perguntar qual é a ordem que o jogo contabiliza? Qual é a ordem que ele coloca? Primeiro você vai esquivar o dodge, depois o jogo vai contabilizar se você vai dar parry, se você vai bloquear, depois se você tem uma redução de dano. Então vamos pensar nessa ordem e como que isso implica toda a jogabilidade dos tanques. Isso é muito interessante. Voltando ao raciocínio, portanto, dificilmente o Vanguard vai esquivar, mas ele vai conseguir bloquear porque tem um parry muito alto. Lembrando que o Guardian ele tem um pouco de parry e também tem um pouquinho de dodge. Isso é como se misturasse, espalhasse um pouco esses atributos. E aqui no Vanguard você vai conseguir focar mais. Então, ele provavelmente vai bloquear um ataque antes de ter que discutir. Bloquear não, dar parry. Discutir o bloqueio e as reduções de dano. As reduções de dano e bloqueio, os seus atributos nas duas classes são praticamente a mesma. Isso quer dizer, a gente vai ter 80% de chance de não receber qualquer dano por 12 segundos no Vanguard. A gente tem que levar em consideração ainda a passiva de 6 segundos de vencibilidade, que já é absurdo, contra 60% de chance do Guardian dar um parry. Isso acho que a gente tem que levar em consideração. Aí você imagina se o cálculo for esse mesmo, quando chegar nos 50%, você dobra isso, e isso é ridículo de absurdo. Por outro lado, né, que a gente tá falando aqui, o Guardian vai ter igual chance de não conseguir esquivar, quanto também não conseguir dar parry. Não consegue dar o dodge, não consegue dar o parry. Isso que é o problema da gente diluir os dois atributos, né? Seguindo, galera, vamos falar um pouquinho a diferença das outras skills que a gente tem aqui. Cleave versus Iron Strike. O Cleave é um ataque de dano em multi-target. Ele vai tirar dano em 5 inimigos. Ele é um ataque basicamente de dano, ele não dá taunt. Em contrapartida, nesse mesmo espaço, nesse mesmo slot, no Vanguard a gente vai encontrar Iron Strike. Ele é um dano em single target e além do dano, se bater e der crítico, o próximo Iron Strike não vai ter countdown e vai aumentar o seu índice de Critical Strike em mais 30%. Então, em comparação aqui às duas skills, o Vanguard ganha na questão de dano, ele vai dar um pouco mais dano. Seguindo, Ripping Blade versus... o outro, cara, eu tô com o nome errado do outro, versus Channeling do Vanguard. Ripping Blade. O Ripping Blade é um ataque, como diz aqui, de multi-target, ele é de dano e ele vai curar um pouco seu bonequinho. Ele vai estar disponível e quando tiver o inimigo tiver numa distância de até 15 jardas. Quem joga com classe de mago, que tem o blink, vai ser mais ou menos essa distância que ele vai conseguir alcançar com o Ripping Blade. Ele pode pegar 3 inimigos. Vamos testar aqui. Essa é uma habilidade que vai ser interessante em DGs e mecânicas de jogo. Ó, você tá vendo? Tem 6 alvos. No caso, ele conseguiu targetear 3. Então, pode ser útil quando a gente tiver que dividir, separar os boss, separar os mobs, quando ficar muito em cima,
ou realmente se a dinâmica da dungeon for ter que separar os boss. Aqui ele vai pular no inimigo e atinge os demais, sejam até 4 jardas, no limite de 3, gerando dano. Ele ainda vai te curar em 360% com relação à sua quantidade de strength a cada 3 segundos, por até 6 segundos. Se a sua vida estiver abaixo de 60%, ele adicionalmente vai receber 1440% da sua strength como cura. Mas o countdown, vamos dar uma olhadinha aqui. Blade. Mas ele vai dobrar o countdown da habilidade, mas já não tem countdown. 15 segundos. Se você tiver então abaixo de 60% da KB, ele vai te curar 1440%, isso é muita coisa. Eu vou ver se eu consigo fazer uma ADG e conseguir separar o momento para ver quanto que a gente vai curar. Vou tentar testar isso depois. Se eu conseguir e fique de uma forma clara, eu vou adicionar aqui no final do vídeo pra gente conseguir entender. Mas se precisar curar esse tanto, o countdown que era de 15 vai passar para 30. Já a habilidade, que é o espelho dessa, no Vanguard, ele é uma habilidade também de dano em múltiplos alvos em até 8 jardas. Além do dano, ele vai dar taunt nos inimigos. Ele vai te garantir 20% de redução de dano e aumenta o inimigo que o dano for receber de você em 20% e vai durar por 10 segundos. Galera, vamos discutir. Essas são as skills que a gente tem diferente entre os dois e a gente imagina assim, poxa, compara Whipping Blade versus Channeling é algo mais interessante. Por exemplo, Vanguard aqui tem taunt, tem uma redução de dano maior do que o Vanguard, do que o Guardian, mas quando você vai discutir outras duas skills, o Guardian tem outras vantagens, como ficar imune ao countdown. Por isso que é muito difícil decidir entre os dois, é muito complicado. Vamos dar uma olhada nas maestrias, discutir por alto as maestrias dos nossos amigões Vanguard e Guardian. Eles têm duas maestrias que são compartilhadas, o Change Strike e o Persist Block. Então vai ser esse daqui. Ele vai aumentar o Parry Chance, lembrando que essa porcentagem, obviamente, é com relação ao quanto que está upado aqui a nossa maestria. E galera, se na nossa decisão, que vocês que vão escolher, não sou eu, ganhar o Guardian, eu vou pedir autorização pro nosso amigão Blá, pra gente continuar montando esse boneco e a gente poder aprender muito mais. Vocês vão ver, tem muita coisa interessante ainda pra mexer aqui. A gente tem sigil, olha o tanto de fragmento sigil que a gente tem pra abrir. Tem muita coisa, a gente pode trabalhar com os talentos, né? A maestria, as skills, tem muita coisa pra gente upar e se divertir bastante. Se o Guardian ganhar, a gente continua upando esse boneco e eu vou fazer tudinho junto com vocês, tá beleza? Então eu vou pra maestria Giant Strike, Persist Block vai aumentar a chance de dar block, e o Giant Strike, aumento do Charge Damage e o Range. As maestrias que eles têm de diferente. A gente aqui com Guardian, vamos ter Indestructible. Ele reforça o shield de barriga, né? Ele tem um level 9, então ele vai absorver 14,5% a mais de dano. E aumentar o Block Chase mais 5% por 10 segundos. Interessante. Já em contrapartida do Vanguard vai ser o Thunder Stomp, que vai aumentar o dano de Ground Stomp e aumenta o range. Então a maestria diferencial que a gente tem no Vanguard vai ser baseado um pouco mais em aumentar o dano do Vanguard. Talvez o Vanguard seja mais interessante no PVP, né? Eu tenho a impressão que ele deve ser mais chato no PVP. Mas inicialmente, galera, as diferenças básicas entre eles são essas. O Vanguard tem um potencial muito alto de subir o seu parry e ficar mais competitivo. Ele consegue ter uma autonomia, os dois, na verdade, conseguem ter uma autonomia com relação a healer muito maior. Eles conseguem quebrar a mecânica das dungeons. Mas enfim,
O Guardian consegue ficar mais imune a countdown. Ele vai então te dar uma mobilidade melhor. Você vai ter um jogo mais limpo, vamos colocar assim. Por outro lado, o Vanguard, ele tem mais parry, ele tem mais invencibilidade, apesar de que você não tem controle sobre o momento que ela vai ativar. Mas são 6 segundos que você fica invencível, isso pode ser determinante numa dungeon, determinante numa guerra. E qual que é melhor? O que vocês acham? Vamos decidir alguma coisa? O que a gente vai fazer? Meu Deus, que difícil. O dilema é sempre uma meleca. Vamos decidir qual que você prefere. Você prefere Guardian? Você prefere Vanguard? Me responde aí embaixo que a gente vai tomar uma decisão. E se for o Guardian, daqui a pouco, em breve, a gente vai trazer uma análise bem... Eita, pega! Tá, uma análise mais aprofundada sobre a classe. É isso, amigão. Bom domingo pra vocês, bom início de semana, bom descanso e vamos ser felizes, vamos matar todo mundo. Beijão.